Ah, viver. Viver às vezes é muito bom. Tipo quando você come aquele rango, fica perto daquela pessoa, alcança um sonho, tem um momento de lazer só pra você. Às vezes viver é chato. Notícias na televisão, incapacidade de controlar tudo o que queríamos controlar na nossa vida, ser rejeitado por algumas pessoas, ter que mudar nossas próprias crenças, ficar com fome, com sono, ou simplesmente pegar um ônibus fedido e lotado logo às 6 da manhã. Mas apesar de todos os desafios, no final sempre compensa. Pera, mas compensa o quê? Tipo, você já parou pra pensar no que mais compensa nessa vida? Não tô dizendo que nada compensa, mas que o que será que poderíamos fazer na vida que não vamos nos arrepender? Tem uma pergunta muito assustadora, mas que vale muito a pena ouvir. Se tivéssemos que voltar a viver a mesmíssima vida eternamente, o que faríamos de diferente? O que valeria a pena viver pra sempre? O que será que mais vale a pena na vida? Seriam nossos relacionamentos, nossos objetivos, aquela busca por sentido e por verdade? No vídeo de hoje, vamos filosofar de maneira leve e tranquila sobre a vida, o que vale a pena nela e como os maiores pensadores tentaram responder sobre como vivê-la com o máximo de força, liberdade e felicidade possível. Então bora lá! Quando a gente fala na vida, parece que uma das coisas mais importantes são nossos objetivos. E sim, eles são muito importantes, porque é literalmente o que te move pra frente. Muitos bens que a gente consegue, muitos relacionamentos, muitas conquistas são porque tem um objetivo na vida. Mas você já parou pra pensar que alcançar algo por si só não é o suficiente pra felicidade plena? Não tô dizendo que conquistar um sonho não é algo bom, mas é que tipo, depois que você conquista algo, sente uma alegria, mas ao mesmo tempo um vazio. Parece que toda aquela euforia que você sentia e almejava por algo enquanto não conseguia some. Dá aquele pico negativo, aquela perda de energia, e você sente que algo errado aconteceu. Quem nunca já passou por isso? Tu dá de tudo por aquele objetivo, e quando finalmente alcança ele, parece que não era a mesma felicidade que você sentia quando não tinha alcançado ele ainda. E esse não tinha é muito importante. Será que o nosso desejo só nasce da falta? Será que só queremos o que não podemos ter? Não tô dizendo que a gente odeia tudo que a gente tem, mas por que será que a gente deseja algo que não podemos ter muito mais do que algo que já temos? Dá pra notar isso acontecendo em muita coisa. Tem gente que estuda pra uma universidade e faz de tudo pra ser alguém importante. Sente aqueles sonhos, tem ideias geniais sobre seu futuro, planeja tudo, e quando finalmente se forma, sente aquele vazio, até mesmo a impressão de que se arrependeu de ter feito tudo o que fez, ou até consegue o que queria, mas quando consegue, quando conquista as metas, vê que parecia mais feliz quando ainda não tinha nada e só sonhava. Ou pense nos relacionamentos. Todo mundo deseja ter alguém e isso é inevitável, mas é estranho quando a gente parece dar mais valor a alguém quando não temos ou estamos prestes a perder. Parece que quem é solteiro quer se casar e quem já é casado às vezes sente falta de ser solteiro. Claro que nem todo mundo é assim, mas o que eu quero dizer é que às vezes parece que a gente valoriza mais o que a gente não tem do que a gente tem. Olha pro Naruto Uzumaki. O cara passa o anime inteiro lutando, tentando ser querido por alguém, com o sonho de ser Hokage. Aí quando ele finalmente vira Hokage, ele fica todo entediado e tem que ficar o dia inteiro anotando um monte de papel. Ele parecia alguém muito mais esperançoso quando ainda não era Hokage. A vida parece uma oscilação, sabe? Entre o que a gente pode ter e o que a gente não tem. Queremos muito algo, aí conquistamos. E quando finalmente temos, parece que voltamos a nos entediar de novo. E querer mais, e mais, e mais. A gente começa desejando muito algo, na nossa cabeça ter aquilo vai saciar todo o nosso desejo por felicidade e finalmente se livrar do tédio. Aí a gente conquista. E a felicidade, ao invés de ser eterna, igual em contos de fadas ou filmes de Hollywood, volta ao normal. Com o tempo, o tédio da vida que juraríamos exterminar ao alcançar aquela meta, retorna, revive. E aí, nossa mente busca ainda mais desejos para saciar isso e nos oferecer a falsa promessa de que seremos finalmente felizes quando alcançarmos um certo objetivo, e quando a gente finalmente alcança, o ciclo se repete. Vivemos num mundo moderno, cheio de distrações, estímulos que nossa mente primitiva, aquela mesma mente que foi feita para morar em caverna, sobreviver e se reproduzir, parece não ter se acostumado com o caos da vida moderna. Vivemos na era do consumismo desenfreado. Se você não mora em Marte, já deve ter percebido que boa parte da sociedade vive num loop entre lutar para conseguir algo, entrar em algum vício ou distração, perder tudo e voltar a lutar de novo. Pessoas com tédio do dia a dia investem o tempo que tem scrollando numa telinha, rindo de vídeos que daqui a 5 minutos se esquecerão para sempre. Elas sentem que perdem tempo às vezes, mas mesmo assim continuam. Pessoas que assistem vídeos adultos para aliviar algo, depois sentem um vazio, se arrependem, mas voltam a assistir de novo quando a vontade volta também. Tem gente que vive presa em trends de redes sociais. Uma nova tendência começa nas redes sociais, todo mundo sente vontade de participar. Uma semana depois a modinha acaba e aí todo mundo volta a ficar entediado. Aí surge uma nova e todo mundo volta no
no mesmo loop. Sem falar no consumismo desenfreado. Pessoas que querem comprar algo, compram esse algo, se endividam, depois usam o produto por um tempinho e logo descartam, fazendo aquele tédio voltar de novo. E quando o tédio volta, lá estão elas querendo comprar algo de novo para saciar esse tédio. E o ciclo se repete. Boa parte da sociedade é hedonista. O hedonismo moderno é aquele tipo de filosofia que busca o prazer imediato, só para não enfrentar o tédio da vida. O grande filósofo Epicuro era um hedonista, mas um hedonista equilibrado. Se ele soubesse o que muitos homens se tornaram hoje, estaria se revirando num caixão uma hora dessas. Para ele, o prazer deve ser considerado a longo prazo, não a curto prazo. O que faz uma vida feliz, ao contrário do que a maioria acha hoje em dia, não é sair buscando prazer desenfreado, mas construir algo equilibrado, buscar a amizade, a autossuficiência, a autonomia de se livrar de medos irracionais que a sociedade bota na nossa cabeça. Mas parece que o conceito de hedonismo acabou se distorcendo na sociedade moderna, onde o único prazer que importa é aquele que consegue saciar de uma vez o tédio que todo mundo sente. Tédio esse que sempre volta, não importa o quanto a gente tente não fazer com que ele volte. A gente quer algo, busca, conquista, depois se entedia e depois quer mais e mais para não ficar entediado. O homem moderno não parece estar satisfeito com absolutamente nada. Será que a vida é isso? O ciclo de fugir do tédio, desejando algo, conquistando esse algo e o tédio voltando de novo? Arthur Schopenhauer uma vez disse algo como: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Para ele, a vida é movida por uma força cega que se chama vontade. Essa força não para de desejar as coisas e cada vez que deseja, nunca se satisfaz em desejar mais ainda. Somos movidos por essa força. Por isso a gente nunca para de desejar, de se entediar e de voltar a desejar novamente. Se caso isso for verdade, uma pergunta naturalmente fica na cabeça: será que o maior problema da vida é não ter algo ou desejar mesmo tendo tudo? O que será que realmente continua valendo a pena depois que conseguimos algo? Se todos os nossos desejos fossem satisfeitos, será que a vida finalmente faria sentido? Será que buscamos coisas ou estamos procurando algo que as coisas nunca podem dar? São muitas perguntas e dá pra pensar nisso por horas. A filosofia cristã, apesar de discordar em boa parte do pessimismo de Schopenhauer, concorda com ele em pelo menos uma coisa: aquilo que desejamos no mundo nunca cessa esse ciclo de querer e não ter. Para Dostoiévski, o homem tem dentro de si um vazio. Mas não é simplesmente um vazio qualquer. Ele é um vazio do tamanho de Deus. Se isso for verdade, então por mais que a gente deseje coisas, pessoas, dinheiro, fama e status, a felicidade verdadeira quase nunca é alcançada por isso. Porque a única coisa que preencheria esse vazio seria a presença de Deus, que seria o tamanho do vazio. Se isso for verdade, uma pergunta fica: será que toda a nossa busca por sentido é indiretamente um reflexo de Deus em nossa vida? Bem, eu sou ateu, mas se tem um livro da Bíblia que eu gosto muito, é de Eclesiastes. Lá no capítulo 2, versículo 10, está escrito: nada neguei aos meus olhos de tudo que me desejaram, não privei o meu coração de alegria alguma. Contudo, quando considerei todas as obras que minhas mãos tinham feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em síntese, Eclesiastes é aquele livro que te ensina algo muito simples, mas poderoso. Muitas das coisas que achamos que vão preencher a vida, não preenchem. O livro acompanha alguém que testa vários caminhos da vida para ver se algum dele dá sentido pleno. Ele experimenta prazer, riquezas, trabalho, fama, dinheiro, sucesso, e a conclusão dele é que nenhuma dessas coisas consegue satisfazer completamente o coração humano. Por isso ele repete várias vezes que tudo é vaidade, que na linguagem do livro significa algo como poeira, algo que escapa, algo que não conseguimos segurar. Mas isso não significa que absolutamente nada vale a pena. Para o livro, a sabedoria é um dos dons mais importantes no sopro que é a nossa vida. Tem um versículo muito mal compreendido, mas que explica isso muito bem. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Claro, esse versículo não significa literalmente. Não significa literalmente que o enterro é melhor do que um banquete. O versículo não é literal. Na verdade, significa que na nossa vida, melhor é a sabedoria e o realismo de encarar a vida como ela é, do que viver ela como se fosse uma ilusão, buscando saciar o orgulho e o prazer. Não significa que não vale a pena não comemorar um banquete, mas que as coisas que no fundo mais importam na nossa vida não são o que a gente tenta alcançar com bens materiais. Na verdade, as coisas mais importantes são o conhecimento, que nos expõe à verdadeira realidade, a humildade também, que nos faz aceitar a vida, e também a gratidão, que nos dá motivo para continuar vivendo. Talvez essas sejam as 3 palavras mais importantes para lidar com essa oscilação da vida que sempre nos faz sofrer. É melhor reconhecer essa oscilação entre querer e não conseguir se saciar do que fingir que ela não existe. Além disso, todo esse nosso papo deixa várias perguntas em aberto a serem respondidas. O que será que realmente permanece depois de tudo que fazemos? Por que trabalhamos tanto se no final tudo fica para outros? Quanto da vida realmente está nas nossas mãos?
Como devemos viver sabendo que a vida é curta? Bem, são muitas perguntas pra gente pensar. Diante disso, tem gente que simplesmente aceita o vazio da vida. Sim, é isso mesmo. Para muitos pensadores gigantes como Nietzsche ou Camus, reconhecer o vazio que às vezes a vida nos dá é o primeiro passo para viver ela com a máxima força possível e uma autonomia incondicional. Este aqui é Sísifo. Diga oi ao Sísifo. Ele é o mito da Grécia Antiga, considerado o mais astuto de todos os mortais. Por ter tirado o sarro de alguns deuses gregos, Sísifo acabou sendo castigado a empurrar uma pedra pesada até o topo de uma montanha. E ele poderia se livrar do castigo se a deixasse em pé ali. O problema é que sempre que ele conseguia levar a pedra até o topo, ela acabava rolando pro chão tudo de novo, forçando ele a viver assim pela eternidade. Mas aí eu te pergunto, e se Sísifo na verdade for feliz assim? Parece absurda essa pergunta. Até porque se imaginar fazendo um esforço inútil pelo resto da eternidade é meio bosta, né? Mas talvez essa pergunta sirva pra simplesmente entender a vitória de viver o absurdo da vida. E quem vai concluir tudo isso é Albert Camus, com sua filosofia do absurdismo. Pra ele, vivemos como o mito de Sísifo, mas ao invés de ser um cara carregando uma pedra que sempre cai, somos nós que buscamos achar sentido nas coisas, sendo que o universo não tá nem aí pra gente. O silêncio do cosmos e o fato de que sempre estamos tentando buscar respostas pra tudo, para Camus, seria o contraste mais irônico que existe em nossa vida. Para ele, se a vida não tiver de fato um sentido, como será que é viver apesar disso? O esforço inútil de Sísifo é uma metáfora para a busca por respostas que temos diante de um universo que simplesmente só nos dá silêncio e medo. Mas ele não tá falando isso para nos assustar nem para sermos pessimistas. Na verdade, Albert Camus reforçava o tempo todo para imaginarmos Sísifo feliz. Isso mesmo. Assim como Sísifo poderia ser feliz e ter coragem de enfrentar o seu destino inevitável, assim nós devemos lidar com a vida, sabendo que ela nem sempre oferece respostas. Talvez a beleza da vida não esteja no resultado, mas justamente no esforço, na aceitação e na consciência do nosso destino. Assim como Sísifo fica feliz pelo esforço de carregar a pedra, e não pelo resultado em si, assim como ele fica feliz por aceitar seu destino e ter consciência da vida como ela é, assim nós também podemos ser felizes, aceitando que a busca em si, pelo sentido, é mais valiosa do que o que planejamos encontrar. Se vivêssemos buscando sentido e propósito, mas no fim não achássemos nada, o que realmente valeu a pena esse tempo todo, em toda a nossa jornada, foi a própria busca em si. Ter consciência de que lá fora só existe silêncio e de que a vida é um sopro pode ser talvez o primeiro passo para a liberdade, a autonomia e o verdadeiro despertar da consciência. Para Camus, talvez o que mais vale a pena na vida não seja achar sentido, mas a busca em achar sentido. Já para Friedrich Nietzsche, Deus está morto. Mas calma, não literalmente. Ele usa essa frase da morte de Deus como metáfora para a simples ideia de que não devemos dar sentido à vida usando narrativas prontas, aquelas que as pessoas nos impõem como se fossem as verdades sobre o propósito de tudo. Deus é um ótimo exemplo de algo que as pessoas já pegam prontinho do forno para dar uma narrativa ao sentido da vida. Mas segundo Nietzsche, não existe narrativa pronta. Embora ele não seja niilista, um erro que eu cometi num vídeo passado, Nietzsche reconhece que o niilismo é a primeira fase que um homem tem antes de valorizar a sua própria vida. Niilismo, para você que não sabe, basicamente é aquela ideia de que não existe um valor dado, não existe propósito nas coisas, não existe um sentido auto-evidente da vida. Mas ao contrário do que muita gente pensa, inclusive eu já pensei assim, Friedrich Nietzsche não queria que as pessoas permanecessem no niilismo. Para ele, o niilismo é apenas uma fase, aquele momentinho de crise que ocorre quando as antigas fontes de sentido da vida simplesmente entram em colapso. A partir desse ponto, surge um verdadeiro desafio. Se não existe um sentido pronto, então como achar um sentido? Como criar algo, sendo que tudo o que temos é o vazio? Para Nietzsche, é justamente com essas perguntas que o homem supera a si mesmo, se tornando o famoso Ubermensch, traduzido como o super-homem. Mas calma, não é o Superman dos quadrinhos. O Ubermensch seria aquele ser que busca a autossuperação, a afirmação da vida e a criação da sua própria ética, livre das amarras das tradições moralistas. Para Nietzsche, quando você deixa de tentar achar um sentido pronto e supera o seu niilismo, você se torna esse Ubermensch. O Ubermensch surge quando um homem, depois de sair da conformidade da vida, que como eu disse antes, seriam aquelas narrativas prontas, e passar temporariamente um período do niilismo, que seria o reconhecimento do vazio da vida, finalmente esse homem decide afirmar seus próprios valores, seu próprio sentido, expressar sua autonomia e liberdade para criar significados e definir o que realmente importa para ele, o que realmente é bom e certo a se fazer e o rumo pela qual a vida dele toma. Nietzsche diria que o super-homem não era um objetivo
subjetivo ou um conceito fixo, mas algo vivo e em plena evolução. Para ele, viver como um super-homem é o ápice da humanidade. O que vale a pena de fato na vida é superar-se todo dia. Superar-se, superar-se, superar-se. Sempre reconhecendo essa constante evolução. Após aquela quebra com as regrinhas prontas que te dão e a superação do niilismo. A ideia é justamente sempre evoluir. Se ontem eu estava com medo de quebrar com as narrativas mastigadas que tentaram me impor, hoje me supero afirmando meus próprios valores. Se hoje eu tento afirmar tais valores, mas ainda tenho medo de dizer um não de vez em quando ou de trilhar minha própria história, então amanhã vou superar o eu de hoje, dizendo não um pouquinho mais e criando minha própria jornada. Ou seja, viver com o máximo de força seria sempre se superar. Não aceitar narrativas prontas, mas ao mesmo tempo não viver num eterno vazio. Ser um Ubermensch. Criar seu próprio valor e se superar a cada dia. Porém, enquanto para Nietzsche o que vale a pena seria essa evolução constante, tem uma galera que pensa um pouco diferente. A de simplesmente se deixar levar pelo fluxo da vida. E se esse tempo todo, o que torna tudo tão mais especial na vida, for simplesmente alinhar-se com o fluxo. Uma força natural que estaria em todas as coisas. Se você já parou pra pensar nisso, assim como eu, essa ideia tem nome. Taoísmo filosófico. Tá ligado aquela música lá? Deixa acontecer naturalmente. Então, de forma bem simplificada e divertida, daria pra dizer que o ensinamento taoísta central é justamente isso. No taoísmo, principalmente os textos do pensador Laozi, existe a ideia de que o universo tem meio que uma espécie de ordem natural. Esse princípio é chamado de Tao. E o Tao não é exatamente um deus nem uma lei matemática. É mais como o caminho natural das coisas. Veja só no mundo por aí. A água fluindo, as estações mudando, o crescimento das plantas, tudo isso segue um fluxo. O problema, segundo os taoístas, é que os seres humanos muitas vezes tentam lutar contra esse fluxo. Queremos controlar tudo, forçar resultados, planejar cada detalhe da vida, ditar as coisas conforme nossa própria vontade, e por aí vai. Mas quanto mais a gente força, mais as coisas parecem sair do lugar, não é mesmo? Por isso existe um conceito central no taoísmo chamado Wu Wei, que significa algo como agir sem forçar. É agir em harmonia com o curso natural das coisas. É como remar com a correnteza em vez de tentar remar contra ela o tempo todo. Talvez parte do nosso cansaço na vida venha justamente disso. Tentar controlar tudo, dar sentido a tudo, resolver tudo. E talvez, às vezes, a vida peça outra coisa. Menos controle e mais sintonia com o fluxo natural. Às vezes é melhor deixar passar, deixar acontecer naturalmente, do que lutar. Talvez essa sociedade cansada em que a gente vive esteja, no fundo, cheio de pessoas que estão tentando lutar contra a própria natureza, contra o próprio fluxo do universo. Ao invés de forçarmos a vida, temos que se adaptar. Ao longo da história do nosso planeta, toda forma de vida precisou se adaptar. E conosco não seria diferente. Por isso, muitas vezes, toda aquela angústia, aquele vazio ou aquele tédio podem ser simplesmente nós lutando com algo que não é para se controlar, mas se adaptar, se deixar levar. Afinal, que peixe que tentaria lutar contra a própria correnteza? Que tartaruguinha que, vendo uma areia atrapalhando sua chegada, não continuasse seguindo sua direção natural? Para o taoísmo, quando você se unir plenamente a esse curso natural das coisas, você se tornaria um Zen-Rei. É tipo o super-homem de Nietzsche, mas com uma pegada de filosofia oriental. O Zen-Rei seria alguém que não tá preso nas regras artificiais da sociedade. Aquelas regrinhas que a sociedade tenta forçar contra o próprio fluxo natural das coisas. Tipo ansiedade, obsessões, sensação de controle, tudo isso é artificial. O Zen-Rei seria alguém que não força o mundo a caber dentro dos seus próprios desejos. No mundo atual, a gente vê as pessoas fantasiando muito, exigindo muito, projetando ego nas pessoas e nas coisas e até cancelando quem discorda delas. Um Zen-Rei não faria nenhuma frescura assim. Ele simplesmente aceita que o mundo é muito maior do que seus desejos e que não dá pra forçar absolutamente nada. O Zen-Rei simplesmente não tem conflito nenhum com o mundo. As coisas acontecem do jeito que aconteceram e ele simplesmente aceita o fluxo natural das coisas. Ele está em harmonia total com tudo. Para o taoísmo, o caminho a se alcançar para que a vida valha de fato a pena é simplesmente aceitar o curso das coisas e se adaptar conforme isso, se tornando um Zen-Rei. Se essa ideia for verdade, devemos nos perguntar: o quão distante do fluxo nossa mente está? Por que tentamos forçar tanto o fluxo natural, sendo que ele nos gerou? Seria a consciência e os desejos excessivos a causa da nossa própria incapacidade de se alinhar com a natureza? O que valeria a pena se no dia de amanhã tudo de repente sumisse ou mudasse por conta do fluxo natural? São muitas perguntas pra gente pensar. E, bem, pra fechar o vídeo e encerrar toda essa discussão sobre o que compensa na vida, podemos ir para uma última reflexão. E essa é simplesmente mais bizarra do vídeo, então prepara o capacete porque lá vem pedradas existenciais. E a grande pergunta que não quer calar é: se você tivesse que viver toda a sua vida de novo e de novo para toda a eternidade,
sempre retornando à mesmíssima vida e fazendo as mesmíssimas coisas, será que você aceitaria isso? Seria bom ou ruim? Pois é, essa ideia tem nome, o Eterno Retorno, popularizada por nosso querido Nietzsche. Sim, ele de novo, pela milésima vez. É a reflexão do que aconteceria se tivéssemos que viver nossa mesmíssima vida para sempre, tipo um loop. Você nasce, vive e morre. Daí você volta pro seu nascimento, vive a mesma vida e morre a mesma morte. Daí você volta pro seu nascimento, vive a mesma vida e morre a mesma morte. E por aí vai, infinitamente. E o ponto forte sobre essa ideia é: preparem-se, senhoras e senhores, para a pedrada que vão vir. O ponto forte da ideia é justamente em como se decide viver e no que vale a pena focar. Pensa, seria legal viver eternamente a mesma vida se ela não tivesse tudo que a gente sempre se importou em fazer? Isso é bizarro, porque essa ideia é simplesmente genial para mostrar o que de fato a gente quer da vida e o que vale a pena nela. Imagina ter que viver a mesmíssima vida, deixando de atender suas próprias paixões, dizendo sim o tempo todo para as coisas que você obviamente não quer, ficar reprimindo sua própria identidade, passando as mesmas vergonhas por não ter chegado onde você tinha o potencial de chegar. Nietzsche não estava querendo ser pessimista, nem dizer que não vale a pena, nem querendo te fazer se sentir culpado, até porque nem tudo é nossa culpa. Esse conceito dele é justamente para nos fazer perceber o que de fato queremos com nossa vida, aquela motivação para levantar a bunda da cadeira e afirmar sua própria identidade, ser autônomo, se superar, tornar-se um super-homem, fazer da sua vida algo que valeria a pena viver eternamente se esse fosse o caso. Também nos dá aquela oportunidade de entender o que vale a pena na vida. Se eu, Nathan, tivesse que viver a mesma vida eternamente, eu ia, na verdade eu vou, me perdoar todo mundo, continuar espalhando conhecimento, sendo bastante amoroso, não tendo medo de ser eu mesmo, buscando a verdade. Talvez essas sejam as coisas que importam pra mim. Assim como você, a partir dessa reflexão simples do Eterno Retorno, pode finalmente compreender o que mais importa pra você na vida. E aí, o que tá esperando? Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like caso tenha gostado, é só clicar no botão de gostei, é de graça. Se vocês quiserem ver mais conteúdos como o meu, se inscrevam no canal clicando no botão de se inscrever. E se quiserem compartilhar para mais pessoas, cliquem no botão de compartilhar e mandem para todas as redes sociais. Até a próxima e tchau!